Espero que estamos pasando una época de alegría, mismo que estamos en las semanas de reflexión, como es justamente llamada este shiur, esta palestra de hoy, en la cual vamos a estudiar sobre los 21 días de reflexión que Hashem nos entregó dentro del calendario. Mismo que el calendario tiene altas y bajas, subidas y descidas, nos encontramos en una época llamada a época de reflexión, en la cual el pueblo de Israel se junta en estas semanas y reflete sobre el pasado, el presente y Bezrat Hashem con deseos que el futuro sea un futuro de boas noticias, como está escrito justamente en los versículos del profeta, que todos estos días se van a convertir en el futuro presente en días festivos para el pueblo de Israel, así como ya comenzamos el día 17 de Tammuz con estas 3 semanas. Nos estamos aproximando Shabbat Mevarechim, la cual en este Shabbat vamos a anunciar de una manera más solene y con un tono más bajo la llegada de este Hodesh Av, que este mes de Av sea Bezrat Hashem para todos días de salvación y tranquilidad. Amén, que ni razón. Antes de pasar para la aula, como hacemos semanalmente, esta aula es dedicada para Refuah Shelema, para todo Jolei Amechá Israel, para todas aquellas personas que precisan de una ayudinha. Bezrat Hashem, que Borei Olam mande Refuah Shelema, que todo el mundo se sienta bien, en especial Jaime Mijael Ben Golda, Ben Rafael Menachem Ben Meira, y para Meir Ben Neta, Bezrat Hashem, Shelanu Besorot Tovot, y que podamos escuchar buenas noticias de ellos y de todo Bene Israel. También aquellos que estamos y están con salud, que Borei Olam preserve a salud y podamos, Bezrat Hashem, aprovechar de momentos mejores para el pueblo de Israel, mismo que las noticias son promisoras. En las últimas 24 horas, Baruch Hashem, hemos recibido noticias alentadoras, la cual de Israel llegan para todo Am Israel donde se encuentran. Llegaron noticias que los Oibim, los enemigos de Israel, están siendo apagados, que se apaguen todos los enemigos de Bene Israel y que Borei Olam dé vida para aquellas personas que aman la vida y aman al Creador y a Bene Israel. Amén, Ken y razón. También esta aula es dedicada a Leilun Nishmatam, para aquellos correligionarios, Bezrat Hashem, para los soldados que tombaron en las últimas guerras, que Borei Olam tenha boa memoria de todos ellos y el zehut de ellos por conquistar Bene Israel sea Bezrat Hashem a memoria de ellos, inspiración para cosas boas. Amén, que ni razón. Então voltamos outra vez a nossa aula dos dias de reflexão. É um tema muito atual, porque tem que ver também com a parte emocional e terapêutica das festas judaicas. Al final das contas, todos estes dias são dias, al final das contas, de reflexão interna, na qual o povo de Israel para pensar. Digamos, nós não temos o calendário uma parada, porque todos os dias se apresentam como desafios constantes para o Yehudi, mas aqui o calendário faz um parênteses
y nos lleva para un lugar en el cual, mesmo nestes dias de reflexão, a gente sai aprendendo muita coisa e tirando energia de onde a gente pensa que não tem. Então, estes dias são dias de aprendizados, são dias na qual nós podemos aproveitá-los de outra maneira, não é? Porque justamente a gente está acostumado que cheguem dias de memória ativa de las festas y las datas celebrativas, mas estos días também têm uma porção muito importante para o calendário, mesmo que o calendário, como falamos, tem subidas e tem descidas, como diz o Talmud, Meshnichnas Av Mema'atim Besimha. O Talmud diz justamente quando entra um mês de Av, devemos diminuir la simha. Y aquí Jajamim nos enseñan que mismo en los días tristes, en los días menos alegres, a pessoa debe lemaed, no debe tirar totalmente a alegría de vivir. Quiero decir, estos días son de reflexión, mas no son días Hazbe Shalom de angustia, son días de aprendizado para el poder. El Kaj, dice el Talmud, cuando Meshnichnas Adar Marbim Besimha, y vamos a ver qué conexión tiene justamente la data triste con la data alegre, y para eso, Bezat Hashem, tenemos una aula pela frente para poder analizar los momentos da vida, momentos alegres y momentos de reflexión. Bezat Hashem, só para entrar un poco dentro de aquello que está escrito en el Talmud, en Masejet Ta'anit, dice, Hamisha de Barim, acontecieron a nosotros 5 cosas, o tragedias y ruim. Aconteció en la historia del pueblo de Israel, la Botenu. 5 fueron el día 17 de Tammuz, que ya pasó, la cual entonces ya no voy a repasar porque ya la data ya pasó. Y 5 acontecimientos acontecieron en la data de Tisha B'Av, y vamos a enumerar un por uno para poder entender y comprender a ligação que a gente tem justamente en estos días con las lembranzas do pasado. Entonces, o Talmud dice que en Ixar-la Avotenu, primera situación triste o una data que ficou marcada como un momento difícil en la historia del pueblo de Israel es Shelo y Kansu. Nuestros antepasados leeres Israel, fue decretado y determinado que aquella generación no entraría a la tierra de Eres Israel, como está escrito en la Torá sobre los espiones. Ustedes se lembran, Baivku, Ha'am, Balaila, Ha'u, y lloraron en aquella noche un lloro gratuito. Hashem dice, a partir de agora vocês van a llorar por motivo. De aquí aprendemos que a pessoa no debe exagerar en los sentimientos. La pessoa no debe derramar lágrimas donde no compensa. El cual eles lloraron escuchando el reporte que fizeron nuestros antepasados falando mal de la tierra de Israel. Entonces fue decretado sobre ellos en ese día 9 de Av, que no van a ingresar a la tierra de Israel, y toda generación de 20 a 60 años que participaron de aquella situación fue decretada para ellos de no entrar a la tierra de Eres Israel. Eles falaram, no solamente que falaron situaciones y aumentaron en las palabras,
falando la Shonara de la terra de Israel, sino que eles falaram no regresso que Hazak hu mimenu. Eles falaram que até Deus não consegue com eles. E eles olharam, naquele momento, os gigantes, que eles descascavam uma noz e a casca da noz tampava a eles, aos habitantes, a estes espiões que foram a espiar a terra de Israel. E aí, não solamente, eles falaram Besinat Hashem Otzianu Mimitzraim, porque Hashem não gosta da gente. São palavras muito fortes. A palavra Sin'ah. A palavra Sin'ah não é por Sin'at Hinam. Por exemplo, o Talmud diz, porque ainda nós não temos o Beit HaMikdash reconstruído, é porque ainda tem ódio gratuito entre nós. E toda geração que o templo não é reconstruído, é como se ainda a gente não conseguiu reparar o pecado de nossos antepassados. Uma das perguntas que fizeram e dizem, não, nossos antepassados pecaram. Sim, nossos antepassados pecaram, mas nós não fizemos nada ainda para reparar. Estamos trabalhando duro para poder ter Ahavat Hinam, amor gratuito. Mas ainda, Bezat Hashem, esperamos que em algum momento possa ter um encontro entre todo o Ben Israel, que possamos ter união entre todos os setores da sociedade, entre a direita, a esquerda, os ortodoxos, os menos ortodoxos, aqueles que são tradicionais, cada um olhar o lado positivo do outro, e desta maneira vamos a conseguir e alcançar os objetivos de levantar novamente o Beit HaMikdash. Então, estas palavras de Sinat Hashem Otzianu, estas palavras ficaram gravadas na história do povo de Israel. Então, essa data, dia 9 de Av, foi o primeiro episódio, acontecimento que marcou um antes e um depois da história. Era para entrar na terra de Israel. Ba'aron berit Hashem nosea lifnehem. Tínhamos o armário que tinha as luchot, que abriam o caminho para o povo de Israel. E o povo de Israel estava presto para entrar à terra de Israel. E se Moshe Rabbeinu entrava à terra de Israel, todo o que Moshe Rabbeinu ia construir nunca seria destruído. Então teríamos já de aquela época o Beit HaMikdash, e não teria exílio, e não teria Babilônia, e não teria Espanha, e não teria França, e não teria todos os lugares que o povo de Israel foi deambulando de lugar em lugar, até que chegaram e falaram, e falamos, nós não tem como Israel. Naquela época, o povo de Israel ainda, que moravam em Jerusalém, que era a alegria mesoscolares, era o acúmulo de alegria. Não tinha lugar no mundo que se encontrava uma alegria genuína, verdadeira, como Jerusalém. Começaram a colocar os olhos para a Babilônia, e aí Hashem los levou para a Babilônia, e nós sofrimos em Babel, e voltamos outra vez para o segundo templo, e outra vez fomos exiliados e expulsos da terra de Israel, e agora quase estamos em 1956 anos de essa saída, que ainda não conseguimos reparar. Estamos mais próximos, porque já temos, Baruch Hashem, uma reunião do povo de Israel, que esto já é um milagre. Já estamos dentro da terra de Israel. É solamente um sorriso que Hashem está dando, mas ainda não está totalmente solucionado, porque a ameaça do inimigo e dos acontecimentos que acontecem dia a dia é dai letzaratenu, dai, como diz, os seus sofrimentos. Nós pedimos a Hashem que possamos chegar a essa época
de paz, Bezrat Hashem. De aqueles que saíram de Egipto, só 2 entraram a la terra de Israel, Yoshua ben Nun y Caleb ben Yefuné. Estos 2 sí consiguieron porque falaron bem de la terra de Israel y falaron bem de Akadosh Baruch Hu. Número 2, Hareb Bet Abayit Arishoná, o primeiro templo foi destruído 9 de Av. Número 3, o segundo templo foi destruído também nessa data, todo nessa data. Número 4, Nilkedah Betar, tinha uma cidade de Betar, na qual era uma cidade que tinha 400 municipios que estaban conectados en 400 escuelas que tenían 400 lugares de estudio que tenían Jajamim, y era la esperanza que esa ciudad de Betar, que era amurallada, que ainda o enemigo no tenía ingresado, y era la esperanza, y también Nilkedah Betar. También esas murallas de Betar cayeron un día 9 de Av, y como última, Nehersha Ir, esta Ir, Jerusalén, y el Kodesh HaKodashim, un santo de los santuarios, donde estaba la máxima concentración de la divinidad, donde el Cohen Gadol entraba una vez por año, fue destruido y fue arado. Y pelos enemigos, y Shualim il Jubó, y los zorros, como dice justamente el profeta, encontramos a raposas andando dentro de ese lugar sagrado. Y ahí es que Rabbi Akiva falou agora que se cumplió la primera profecía, se va a también cumplir la última profecía, la cual que Bezrat Hashem, pronto estaremos oleando ese local, una reconstrucción eterna. Amén. Ken Yeh Ratzon. Y se preguntan nuestros sabios, y esta es la pregunta que por ahí nos va a acompañar toda esta aula, la idea de nos lamentar y refletir sobre algo que aconteció en un pasado, sobre algo que aconteció a 2000 años atrás. ¿Será que el pueblo de Israel no tenemos tiempo para olhar para atrás para la historia, o debemos vivir el presente y olhar para el futuro? Fue destruido el Beit HaMikdash, y después, ¿cuál es a mensagem que a gente vai encontrar nestes dias de reflexão? Jajamim dizem, por exemplo, tivemos o jejum, e é de praxe que se faz jejum de Tisha B'Av. Uma pessoa que faz ta'anit velo teshuvah, assim escreve o Hafez Haim em la Mishnah Berurah, uma pessoa que jejua o pasa estos días y él no comprende internamente lo que está haciendo, es como un guf belo neshama, es como un cuerpo sin alma. Entonces, nós debemos aproveitar, y ahí ven a mensaje importante estos días para superación. Estos días no son días vacíos no calendário, são dias cheios dentro da agenda judaica, na qual a pessoa, em momentos mais oscuros, de menos luz, como diz David Amelech, que Yeshev v'choshech, muitas vezes, quando você vê que você está passando por um momento escuro e que você não vê a luz, é porque aí que Yeshev v'choshech Hashem orli, saiba que em algum momento você vai encontrar a solução. Quer dizer, o nascer do sol, ele só acontece depois que a noite e a escuridão fica mais intensa. Quando fica mais intensa, é aí que você vai ver os primeiros raios para encontrar solução e esperança
y superación en estos días. Una vez se preguntó un rabino y achei interesante esta comparación. Dice, cada vez que nos sentamos, Leil Shabbat, cada vez que nós estamos reunidos nas sextas-feiras em Shabbat e recebemos o Shabbat, a mesa que é colocada é a mesma. E a comida e os pratos são os mesmos. E a comida muitas vezes se repite. Sefaradim e Ashkenazim, cada um come sua comida. O gefilte fish vai ser o mesmo em El Shabbat. E os Sefaradim que vão comer o Maud e Lahmajin e el Kibbeh vai ser o mesmo. A pergunta é, todo Shabbat acontece a mesma coisa. Que muda? Por que devemos fazer? Dice, não, estamos enganados. A estrutura material, física, é a mesma todo Shabbat, mas o ser humano, que ele está abençoando e levantando o Kiddush, ele já não é o mesmo. Passou um Shabbat, ele tem mais um Shabbat, ele tem mais uma superação dentro de sua própria vida. Porém, quando chegamos a esta época, as pessoas se perguntam outra vez, chegamos às 3 semanas de reflexão, são as mesmas 3 semanas? Não, não são as mesmas 3 semanas. Estas semanas são totalmente diferentes, porque a compreensão, o entendimento, a profundidade que você vai compreender e entender nestas 3 semanas e a superação humana que você tem este ano é muito maior do aquilo que você viveu o ano anterior na mesma época. Quer dizer que todo vai mudando, todo vai rodando, nada é igual, e a gente consegue agora se aproveitar da reflexão destas 3 semanas como uma época de terapia para encontrar o chão de cada um de nós. Cada um nestas 2 semanas que estão faltando, ou menos de 2 semanas, os dias que estão faltando são 9 de Av, e nós estamos já no final de Chodesh Tammuz, quer dizer que temos uns 12 dias para poder entrar en estos días. Son totalmente diferentes, a vivência é totalmente diferente, assim como nós cada ano voltamos outra vez a estudar o Humash, Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim. Você diz, já estudei. Não estudou nada. A gente não estudou. A compreensão deste ano, a superação que você tem é totalmente outra Torá. Então, devemos aproveitar estas semanas como medicina preventiva. Preventiva para poder compreender. Uma vez chegou Napoleão, e Napoleão era um grande conquistador. Por um lado, os judeus lo chamavam a ele Le Kartov, como amigo dos judeus. Por outro lado, os Hasidim dizem que ele não era um grande homem, que le prejudicou a este grupo de pessoas. Não importa quem foi Napoleão, mas Napoleão, que foi um grande conquistador, chegou perto da Rússia. E de repente ele vê que tem uma sinagoga a uns 200 metros e vê que a sinagoga está com as luzes apagadas e escuta gritos de choros, que estão chorando. Perguntou Napoleão ao auxiliar, quem são? Falou, são os judeus. E por que estão chorando? Le falou, porque há 1500 atrás, na época dele, 1500 anos atrás foi destruído, 1700 anos atrás foi destruído o Beit HaMikdash, o templo. Respondió Napoleão, se eles continuam chorando, é porque eles vão recuperar. Porque eu nunca vi chorar um judeu
cuando pierde alguna cosa que no va a recuperar. Cuando a gente llora por el Beit HaMikdash, es sinal que nós vamos recuperar. Porém, esta época, o Shulchan Aruch diz que debemos tener algunos cuidados. En esta época debemos evitar prazeres exagerados. Digamos, a pessoa debe se limitar en estos días de aquí para frente de Rosh Chodesh Av. Y porém, también trae el Talmud y así trae también el Shulchan Aruch, que esta época existen 5 horas por día que son de perigo mayor, lo llama Keter Meridi, una sombra entre el sol y la sombra, que a pessoa debe, y no solamente, no debe andar sozinho, que debe andar acompañado, porque son épocas de admonestación, de advertencia para el poder. Así como existe el Mazal Ale, así como nos decimos, justamente que tem momentos que el Mazal de Yehudi está muy verde, él está bandeira verde, também o Mazal tem suas descidas e nós todos, colectivamente, o povo de Israel, se encontra em uma situação de reflexão nestas semanas. Porém, o Shulchan Aruch diz que os pais não devem repreender sus filhos e criticá-los de maneira severa, mesmo que muitas vezes es para el bien de la crianza. En estas semanas debemos ser lenientes y no debemos utilizar de alguna manera a nuestra crítica, a nuestra fuerza. Esta semana mismo que Shlomo HaMelech dice, quien economiza su palma de mano acima de la crianza está desperdiçando a juventude. Quer dizer que de alguma maneira a criança deve ser chamada a atenção, mas nesta semana, mesmo quente ou frio, a pessoa tem que evitar qualquer tipo de situação. Então, voltamos a ver que existem no Shulchan Aruch algumas coisas importantes na qual nós devemos prestar atenção e nos concentrar. E por aí este é o ponto mais importante que a gente tem, concentrar na superação humana terapêutica, terapia que tem estas semanas na qual a pessoa consiga desvendar o interior dele, porque existe uma angústia existencial que nós nascimos com ela, que é parte do ser humano e não há como erradicarla y evitarla. La Torá reconoce, diferentemente de la psicología, que existe esta angustia, mas esta angustia tiene que ser aplicada en momentos ciertos de la vida. Si a pessoa consegue esgotar esos momentos de tensión ligadas ao calendário, por exemplo, nestas semanas, seguramente, Bezat Hashem, depois ele vai ter essa energia para quando ele se encontrar bem, não ter essa melancolia e essa lembrança que ele quer ser feliz e não consegue encontrar essa felicidade. Não somente isso, tem uma lei no Shulchan Aruch que diz que Hashem fez Gezerá. Existe un decreto divino que después de 12 meses a pessoa tem un esquecimiento de lo aleno de una pérdida material, porque si no la persona no podría vivir. Entonces la pregunta es, pasaron más de 2000 años, 1956 años, y ainda a gente se lamenta por el Beit HaMikdash. ¿Cuál es la explicación? Dice, la explicación está dentro de un pasuk de Jacob Avinu. Jacob Avinu perdió a Yosef, pasaron 22 años y se continuaba lamentando. Y está contra lo que dice el Talmud y la ley. Es una gezerá que tenía que haber esquecido. Dice, no. Como Yosef, allá hay, Yosef estaba en vida,
o pai nunca consiguió esquecerlo hasta que lo reencontró. Ot Yosef Beni Hai. Encontró en vida a su filho Yosef, e a gente também faz uma alusão direta com o templo, que el Beit HaMikdash se encontra lemala, já construído, solamente está esperando que a gente tenha a bondade de Hashem, que ele possa descer aqui embaixo. Então, existe um Mikdash lemala, existe um templo acima, que está esperando por nós para que Hashem lo possa descer para aqui embaixo terrenalmente, e que nós possamos fazer parte desse mundo que não tenha lágrimas, um mundo que não tenha pleitos, que não tenha guerras, que não tenha mahlokot, que não tenha disputas, que não tenha momentos de desespero. Bezrat Hashem, estamos esperando que possamos vivir com paz entre as famílias, entre nora e sogra, e assim por diante. Solamente Bezrat Hashem quando chegue uma época de tranquilidade e de paz. Acompanhando a época que nós nos encontramos, cuando el pueblo de Israel estaba en Jerusalén, siempre colocó sus ojos para afuera pensando que en algún otro lugar serían más felices, hasta que Hashem, como falamos, los mandó a Babilonia. Babilonia era un imperio, digamos, era los Estados Unidos. Se fez una pesquisa recientemente sobre los Estados Unidos, que si existe antisemitismo, y ustedes van a ficar chocados. Y dicen 20% de los americanos son Hasbe Shalom contra los judíos, 20% son a favor y 60% son neutros. No se importan si a Bene Israel, al pueblo de Israel, les va bien, o a Bene Israel no les va bien. Y escuchamos las palabras del primer ministro en su último discurso en el Congreso americano, y falou: saiban bem que hoje Israel está protegendo os Estados Unidos, por os próximos são vocês. Então o trabalho está sendo feito por Am Israel, que siempre está na ponta de cualquier situación, no ápice de la historia. Entonces no estamos pagando. Todo a partir de lá debemos entender y comprender que cuando te preguntan en algún momento quem você é, você tem que responder primeiro: eu sou Yehudi. E depois de dizer que eu sou Yehudi, aí você pode dizer o país de procedência, que por acidente você chegou aqui, porque nossos antepassados não escolheram os lugares, eles foram deportados e cada um chegou ao lugar de destino, que o destino lo levou. Por exemplo, tem muita gente que chegou ao Brasil, muita gente chegou para a Argentina, muita gente chegou na França, muita gente conseguiu ficar em Israel, muita gente que teve que atravessar ao Líbano, a Beirut, e assim por diante na história. Quando te perguntam tua procedência, a primeira procedência é Ani Yehudi. Eu sou Yehudi, nascido, por exemplo, en meu caso, un Yehudi nacido en Buenos Aires. Bom, ninguém é perfeito, mas por acaso, por acidente também, eu nasci em Buenos Aires. E aí voltamos outra vez ao Talmud, que diz que Shem shenichnas av mema'atim besimcha.
Assim diz o Talmud. Qual é a ligação? E esta foi a pergunta que fizemos no preâmbulo de nossa aula. Qual é a ligação que tem entre Chodesh Av, o mês mais triste do calendário, com um mês mais alegre? Pareceria ser que cada um deveria estar em outro trecho do Talmud, não no mesmo Talmud em Ta'anit. Um tinha que estar em Megillah e outro em Ta'anit. Esta é a pergunta. Dizem os Hachamim, tem muito a ver. Porque se você, nestes dias, você consegue fazer a reflexão e fazer as perguntas, como nos perguntamos em Pesach, Ma nishtana halayla hazeh mikol halelot. ¿Por que nosso galut, por que nossa diáspora está sendo tão longa, tão densa e tão oscura? E por que ainda nós estamos esquecidos e espalhados nos 4 cantos do planeta? Estas perguntas devemos nos fazer em Pesach e também quando chegamos a esta época de los días tristes de reflexión. ¿Cómo puede ser que en Pesach encontramos o braço aberto, Yad Hazaká, Zroa Netuyá, o Morá Gadol, o Otot Mofetim? Vimos la mano de Hashem, amiga, abrazando, milagres. Y de repente llegamos al 9 de Av y encontramos que Hashem está distante del pueblo de Israel, que nossas tefilot não são ouvidas e escutadas, que o povo de Israel é perseguido e alcançado. São as perguntas que nós nos devemos fazer nestas semanas de reflexão. De repente o povo de Israel está acima e de repente o povo de Israel se encontra embaixo. De repente é um povo de tecnologia, uma potência econômica, e de repente nos encontramos lo aleno debaixo de ameaças constantes para o povo de Israel. Todas estas perguntas são perguntas de reflexão. ¿Por que em um momento encontramos essa paixão entre o Criador e o povo de Israel, e em outros momentos nos encontramos distantes? E tão distantes que diz o Shulchan Aruch, aquela pessoa que tem um pleito, um julgamento com um não Yehudi, com um gentil que não reconhece a divinidade de Hashem, que lo postergue para outros dias, porque estes dias o mazal, o destino, a sorte, os fluidos não são os melhores para o povo de Israel. O mazal está para baixo, a seta está para baixo, a seta não está para cima. E perguntam, mas está escrito em mazal de Israel. O Yehudi não tem um mazal. Está acima, lemala minha mazal. Nós estamos acima do mazal. Mesmo que a pessoa nasceu com um destino de azar, hasbe shalom, se a pessoa tem uma conduta boa, ele consegue se comunicar bem com Hashem, e ele tem uma resposta com a Kadosh Baruch Hu, ele pode mudar o destino constantemente. Porém, nos encontramos isto na Perashá, que leímos há uma semana atrás, 2 semanas atrás, Perashat Balak, que lo nahash Yaakov velo kesem be Israel. O povo de Israel é um povo blindado, que não depende da superstição dos altos e baixos. En mazal de Israel. Então, como pode ser? Dizem, não. Existe um mazal pessoal. Realmente, a pessoa, todos os dias, ele constrói seu mazal. Uma pessoa que faz mitzvot, maasim tovim, porque a pessoa tem que trazer
de cima para baixo as bênçãos divinas que ele merece receber, mas se ele não tem recipientes para receber a verajá de Hashem, mesmo que Hashem determina para ele verajá, ele não tem kelim, ele não tem como receber a bondade de Hashem. Mas existe o que chama mazal colectivo. Un mazal colectivo para el pueblo de Israel. En esta época, todos nós, todo el pueblo de Israel se encontra en una época de reflexión y una época de aprendizado y una época de superación. Y ahí vamos a encontrar, si el pueblo de Israel nós fazemos o trabalho que debemos fazer, cuando lleguen los días alegres, los días de Adar, vamos a aproveitar. Es como, para poder explicar un poquinho melhor, es una pessoa vai na festa, num casamento, e no meio do casamento alguém vem e te lembra de uma situação de tristeza, rompeu teu casamento. Ou, Hasbe Shalom, uma pessoa está na casa de luto e lhe falam de festa. Então a pessoa deve aprender, tirar aprendizados nestes dias de que Hashem está mostrando o caminho para o povo de Israel, que é o caminho de retorno para as coisas boas. Quer dizer que nós sempre, todos os dias a gente tem esperança que esta situação vai mudar e essa mudança pode acontecer em qualquer momento, e nós, semana a semana, quando sai o Shabbat, já falamos Eliyahu Anavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Giladi. Nós somos o povo da esperança. Bechol Yom Achak Elo Ad Sheavo. E uma das perguntas que te fazem depois de 120 anos, se pita la Yeshua, se você teve esperança a la salvação, que Yeshua teja, que vino Vetzipinu kol hayom. El Yehudi sempre tem que saber que todo esto es momentáneo. Es como una capa oscura, una niebla pesada, una neblina densa que se aproxima para el pueblo de Israel. Mas esa neblina, ela puede salir de un momento para otro. No estamos agora pasando por una época, digamos, estamos entrando en una época densa, en una época un poco más delicada, mas nós podemos aproveitar estas semanas de reflexión para poder recuperar de alguna manera aquilo que nos falta, quer dizer, todo lo que no passado nós não fizemos de maneira certa, nós vamos corrigindo para poder encontrar um caminho de tranquilidade e de paz. Se a pessoa utilizar a energia para o lado certo da vida, não existem defeitos. E sobre isto, Shlomo HaMelech escreve no livro de Eclesiastés, Hakol Zeman. Todo tem sua hora e tem seu momento. E dentro dos 28 momentos que traz Shlomo HaMelech, estes momentos trazem momentos para nascer, momentos para sair, momentos para construir, destruir. E traz um momento de choro e reflexão e coloca momentos para chorar e momentos para rir. Le perguntaram a Shlomo, mudou? Teria que haver falado primeiro rir, depois chorar. E aí interpretam nossos sábios um secreto da vida
se você sabe conectar os momentos da vida, não existe momentos ruins, assim como não existe um ser humano com defeitos. E quais são os defeitos que a pessoa enxerga em seres humanos? É porque aquela pessoa não soube aproveitar de aquilo que Boreolam lhe deu para ver os defeitos em proezas. Quer dizer, tem um versículo que por aí vai explicar um pouquinho melhor. Uma vez lhe perguntaram à mulher de Rebi Meir Baal HaNes, Belúria, está escrito, Itamu hataim min haaretz. Está escrito que se acabem os pecadores. Não, le falou, está escrito que se acabem os pecados, não os pecadores. O que quer dizer? Se você enxergar e você olhar que o problema não é o ser humano, é a atitude que não está bem conectada. Então, é solamente você conseguir trasladar essa situação. Por exemplo, existe pessoas de preguiça. A preguiça é uma coisa ruim, uma coisa boa. Normalmente a pessoa diz, não, preguiça é ruim. Depende. Preguiça para brigar, eu não tenho preguiça, não tenho vontade de fazer uma briga. É boa, positiva. Preguiça para responder é positiva. Preguiça para não ficar nervoso, positivo. Esto es lo que viene a ensinar estos días de superación. A vida é uma reta contínua de superação, na qual o ser humano, se ele sabe conectar os momentos, ele vai encontrar em todos seus destinos um caminho de paz e tranquilidade. Se a pessoa consegue, e isto é o que falou Shlomo HaMelech, se você sabe conectar estas semanas de reflexão no local certo, você vai ter semanas de aprendizado, coisas boas na vida, e a pessoa não vai encontrar, Haz Shalom, coisas negativas, nem dentro de sua casa, nem dentro de sua vida, nem no passado, porque a pessoa tem que recordar as coisas boas que Boreolam lhe deu permanentemente em sua vida. Nós temos capacidade de lembrança. A lembrança tem que ser boa. A pessoa passou por um momento difícil uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas ele passou por 50 momentos positivos, porque ele se lembra de las coisas negativas. E este é um parênteses e um signo de pergunta, é porque você tem em teu coração guardadas coisas que não são boas. Você poderia estar se conectando continuamente em coisas positivas, não em coisas negativas. O que quer dizer? Aqui Shlomo HaMelech nos dá, o homem mais sábio, nos dá uma representação e uma ideia para poder conectar cada coisa em seu lugar e em seu momento. Não existe coisa ruim. Não existe, por exemplo, está escrito Ahavá e Sin'á. Acabamos de falar que Ahavat Hinam, a pessoa tem que amar um amor gratuito, sem pensar. E existe Sin'á, existe lo aleno, contrário, o rancor, ou um pensamento negativo, ódio, Haz Shalom. O ódio é bom ou é ruim? Depende. Se você
tem raiva e odeia a ação negativa. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de aprendizado no mundo inteiro. E cada vez que a gente vê que um terrorista mata, a gente odeia as ações de aquelas pessoas que se comportam mal. Quer dizer, você tem que saber como enxergar e olhar teu pêndulo para o lado certo da vida. Boreolam não colocou nada neste mundo que é negativo se você sabe aplicá-lo no momento certo da vida. A recordação tem que ser sempre positiva. O que você guarda dentro de tus arquivos tem que ser também lembranças constantes de momentos, e a pessoa muitas vezes se lembra de coisas negativas porque é o primeiro que vem, mas isso é uma falha, não é algo natural. A pessoa tem que estar e aprendendo, e esta superação solamente é feita nestes dias na qual nós nos perguntamos sobre nosso passado e por que nossos antepassados sofreram em 2000 anos e nós não reparamos ainda e não conseguimos fazer um ponte de amizade melhor para poder enxergar a vida melhor e dar possibilidade para uma reconstrução. Nós devemos que primeiro reconstruir o povo, devemos reconstruir as pessoas, devemos reciclar. E estas semanas são super importantes para que o povo de Israel se pergunte justamente esta pergunta e faça essa reflexão. E essa reflexão que muitas vezes é difícil falar porque a gente tem medo de falar, mas nós não devemos olhar a situação, senão devemos nos perguntar como chegamos a esta situação. Então, Be'ezrat Hashem, se a gente sabe que a Kol Zeman, afinal todo é passageiro, e todo é momentâneo, e todo está passando, e todo vai passar. E esta época, al final das contas, é um aprendizado para o povo de Israel. É primeiro para tirar as coisas negativas que estão dentro de nosso coração, limpar o nosso coração, alisar e passar a amaciar nossos sentimentos. Saber que todo o que Boreolam coloca neste mundo é para nosso bem. E muitas vezes acabamos utilizando aquilo que Boreolam nos entregou, em vez para o lado certo da vida, para o lado negativo. Então, Be'ezrat Hashem, precisamos Sechel Tov Be'ene Elohim Be'adam. Precisamos uma ideia superior que entre dentro de nossos corações e nossos olhos, que a gente possa, Be'ezrat Hashem, pronto, levantar nossos olhos e fazer uma lembrança. Afinal, está escrito que quando chega uma boa notícia, todo o passado é pisado. Pessoal, quando lhe dão uma... Imagina, você ganhou, uau, tá, você vai lembrar de lo que passou, vai ser todo muito pequeno. Be'ezrat Hashem, esperamos que o povo de Israel possa se reconstruir, Be'ezrat Hashem, se unir, ter essa superação, essa terapia destes dias que são importantes para poder aproveitar depois o calendário, que o calendário vem seguramente com boas notícias, que Hashem nos dê a oportunidade que se cumpra o versículo que toda aquela pessoa que está ligada ao passado de Jerusalém, ele vai estar ligado ao futuro de Jerusalém, em sua construção, em nossos dias.
Bimerá beamenu. Amém. Agradeço a todos meus amigos, para sempre, Bezat Hashem.